Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos das cartas do Apocalipse. Para os que me acompanham, sabem que já estudamos 5 cartas. Já vimos a carta à igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira e por último estudamos a carta à igreja em Sardes. Sobre a semana passada, o nosso último estudo, o nosso último encontro, eu queria aqui relembrar rapidamente algumas verdades que Cristo relatou sobre aquela igreja em Sardes. Bem, vimos ali Cristo chamar uma igreja que aparentemente estava viva de morta. Também Cristo repreende aqueles irmãos ali a se arrependerem, senão viria para julgar aquela igreja. Entretanto, também vimos ali o remanescente naquela igreja em Sardes. E por fim, Cristo ali tem uma palavra ali de promessa para aquele remanescente, aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor. Então Cristo diz que seriam vestidos de vestiduras brancas, como também seus nomes não seriam apagados do livro da vida. E por fim, Cristo diz que confessaria seus nomes diante de Deus e dos anjos. E assim terminamos a nossa exposição, semana passada, a carta à igreja em Sardes. Hoje, vamos aqui expor a 6ª carta, que é a carta à igreja em Filadélfia. Então, desde já, eu quero convidar todos vocês que estão aí em seus lares a abrirem junto comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. Iremos fazer a leitura do verso 7 ao verso 13, neste momento. Então, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos, neste momento ao nosso bom Deus. Santo Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, eu te clamo neste momento, Senhor, junto com o teu povo, que o Senhor fale conosco aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, aplique essa palavra no mais íntimo do nosso coração. E que também, Senhor, venhamos não somente, Senhor, ser ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a praticarmos também a tua palavra. É assim que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante da 6ª carta do Apocalipse. Essa belíssima carta à igreja em Filadélfia. Mas antes de começar a expor estes versos, queria falar aqui rapidamente um pouco sobre o contexto, sobre a história desta cidade de Filadélfia, a qual a igreja estava ali situada. Bem, o nome Filadélfia, meus irmãos, significa amor fraternal. Este nome teve sua origem em 2 palavras gregas, as quais são Filós, que significa amor, e Adelphos, que significa irmãos. Então, juntando essas 2 palavras, temos aqui amor de irmãos. Esta cidade também, Filadélfia, era a mais jovem entre as 7, das quais as cartas foram escritas. Esta cidade foi fundada ali no século II a.C., pelo rei de Pérgamo, chamado Átalo II. Em termos comerciais, essa cidade era conhecida potencialmente por suas vinhas,
as produções de uvas, as quais rodeavam aquela cidade, e também eram famosos por seus vinhos. Como em todas as cidades ali, naquela região da Ásia Menor, Filadélfia também tinha seus cultos pagãos. E o seu deus principal ali, dos pagãos, era o deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, o deus grego. Atualmente essa cidade, Filadélfia, chamada antes Filadélfia, é uma pequena aldeia turca, construída sobre as ruínas da antiga cidade Filadélfia. Hoje essa cidade se chama de Alá-Sheir, que significa cidade de Deus. Bem, meus irmãos, dita estas palavras aqui sobre o contexto histórico dessa cidade Filadélfia, vamos agora tão somente se dedicar à exposição destes versos desta carta aqui à igreja de Filadélfia. No verso 7, neste momento eu quero que você olhe para a sua Bíblia. No verso 7 aqui, temos aqui já Cristo se identificando a esta igreja. Como ele faz em todas as suas cartas. No início ele sempre se identifica às suas igrejas. Então, meus irmãos, temos aqui Cristo se identificando com 3 características. A primeira aqui é a de santo. Cristo diz o seguinte, estas coisas diz o santo. Esta palavra santo, meus irmãos, essa característica é aplicada a Deus o Pai, a seu caráter de santidade. Ali em Isaías 6,3, vamos ver essa verdade. Quando os serafins ali clamam um para os outros e dizem, não é? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Também, meus irmãos, vamos ver essa característica de santo ser aplicada também ao próprio Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro reconhece ele como santo. Esta expressão temos lá no Evangelho de João, capítulo 6, 69, onde o apóstolo Pedro diz o seguinte: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Além de Pedro, temos também o reconhecimento dos demônios, dos espíritos imundos, os quais reconheceram também e reconhecem que Cristo é o Santo de Deus. Podemos ver isso lá em Marcos, capítulo 1, verso 24. Eu vou ler aqui essa passagem para meus irmãos, que diz o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, meus irmãos, quando Cristo se identifica assim, como santo, ele quer dizer que é puro semelhante ao Pai. E como Deus, o Filho, ele não se contaminou com o pecado. A segunda característica aqui que Cristo identifica é como verdadeiro. Aqui, Jesus se apresenta como autêntico e o confiável, aquele que cumpre o que diz. Esta característica de Cristo, meus irmãos, enfatiza a sinceridade dele, em contraste com a falsidade daqueles judeus que estavam ali nessa cidade em Filadélfia. A terceira e última característica que Cristo aqui se apresenta a esta igreja é que ele tem a chave de Davi. Significa aqui que Cristo, ele tem, meus irmãos, aqui toda a autoridade, que toda a autoridade está sobre ele. A palavra-chave aqui significa autoridade e poder. Então Jesus é o verdadeiro Messias, o descendente de Davi. É ele que tem a chave de Davi. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 5 e Apocalipse 22, 16 nos diz que Cristo, ele é a raiz de Davi. Então, meus irmãos, Cristo é aquele que tem a total autoridade, a qual foi lhe dada pelo Pai. Podemos ver isso lá em Mateus 28, 18, onde diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então, meus irmãos, no verso 7 aqui vimos Cristo se apresentar a esta igreja com estas 3 características: o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Então, depois que Cristo identifica esta igreja com estas 3 características, ele começa então a relatar a esta igreja o seu conhecimento sobre ela. E esta carta, semelhantemente à de Esmirna, vamos perceber aqui que não tem nenhuma crítica de Cristo. Então, esta igreja em Filadélfia é tão somente elogiada por Cristo, aquele que conhece verdadeiramente a sua igreja. Então, meus irmãos,
Vamos agora já para o verso 8, onde Cristo começa aqui a relatar ali a esta igreja o seu conhecimento sobre ela. Então Cristo diz aqui no verso 8 o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que Cristo quer dizer com essa expressão aqui? No Novo Testamento, a ideia de portas abertas aparece diversas vezes, indicando a oportunidade para a pregação do Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, verso 12, nos diz o seguinte: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta aberta se abriu no Senhor. Lá em Atos, capítulo 14, verso 21, quando Paulo e Barnabé chegam em Antioquia, ele diz o seguinte: ali chegados, Paulo e Barnabé, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrirá aos gentios a porta da fé. Então, Cristo diz aqui a esta igreja que ela é uma porta aberta para proclamar o Evangelho, as boas novas, e poderiam prosseguir neste sentido, porque Cristo, aquele que tem a chave, que controla todas as coisas, estava com eles. E esta porta desta igreja que Cristo abriu, ninguém poderia fechar. Continuando no verso 8, meus irmãos, aqui, Cristo diz o seguinte a essa igreja: que ela tem pouca força, mas entretanto, esta igreja guardou a palavra e não negou a fé em Cristo. O que aprendemos aqui? Quando Cristo diz que esta igreja tem pouca força, isto não quer dizer que eram fracos na fé, que essa igreja tinha pouca fé. Não. Os comentaristas, meus irmãos, nos dizem o seguinte sobre isso. Eles nos dizem que possivelmente esta igreja era pequena em número ou também era fraca em recursos. Entretanto, o que aprendemos aqui e o que importa para Cristo não é o número, nem os recursos desta igreja em Filadélfia, mas a fé que esta igreja tinha nele, a qual guardou sua palavra e não negou a fé. Esta igreja em Filadélfia é o contraste da igreja em Sardes, a qual estudamos semana passada, a qual era forte em recursos, ela era bem vista pela sociedade, mas era considerada para o Cristo morta. Então, o que aprendemos aqui, nesse verso 8? Aprendemos que não importa, meus irmãos, que a igreja seja aparentemente forte, grande, com muitos recursos. Nem sempre esses aspectos vai garantir que esta igreja é fiel ao Senhor. Então, sendo assim, pequenas igrejas, às vezes até sem recursos, são fiéis ao Senhor e são elogiadas e aprovadas pelo Cristo. Verso 9, meus irmãos, agora. Partimos para o verso 9. Vamos ver aqui o que Cristo tem a dizer a esta igreja também. Ele vai dizer o seguinte aqui no verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Cristo quer dizer aqui? Cristo quer dizer aqui, meus irmãos, que naquela cidade ali, em Filadélfia, semelhantemente como a cidade de Esmina, existia ali uma sinagoga de Satanás, onde tinha ali falsos judeus, falsos filhos de Deus, que se declaravam ser os donos da verdade, os quais diziam ter a verdade nas suas mãos, os quais diziam ser a verdadeira igreja de Deus. Nisto se colocavam contra aquela igreja. Por quê? Porque diziam ser a descendência de Davi. Porque diziam ter tão somente a palavra. Mas Cristo chama aquela igreja de igreja de Satanás. Eles serviam, na verdade, a Satanás e não a Deus e não a Cristo. Eles mentiam, eram mentirosos do que faziam. Os judeus também naquele contexto, meus irmãos, eles ali acusavam os cristãos diante de Roma. Eles acusavam os cristãos. Eles uma certa vez chamavam também os cristãos de seita do Nazareno. Essa passagem está lá em Atos, capítulo 24, verso 5.
Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui? Que o verdadeiro judeu, o filho de Deus, não é aquele que nasce numa religião ou que vive numa religião de aparência, mas aquele que nasce interiormente, aquele que nasce de novo. Como o apóstolo Paulo nos diz, não é? Lá em Romanos 2:29, judeu é aquele que o é interiormente, aquele que nasce de novo. Por isso que Cristo diz aqui a estes irmãos em Filadélfia que aqueles judeus ali, na verdade, não eram filhos de Deus, na verdade eram sinagoga de Satanás. Continuando no verso 9 aqui, Cristo diz o seguinte: eis que farei aqueles judeus vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quando Cristo diz aqui que esses judeus iam vir a esta igreja e prostrar aos pés delas, a daqueles irmãos, Cristo não está dizendo que eles iriam ali se prostrar literalmente aos pés daqueles crentes daquela igreja, não. O significado aqui é que eles iriam se prostrar diante da palavra que aquela igreja pregava e iriam perceber que o amor de Cristo era para aquela igreja também, porque Cristo e Deus não é somente dos judeus, mas também dos gentios, como o apóstolo Paulo também nos diz lá em Romanos 3:29. Ele diz o seguinte: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então, meus irmãos, esses judeus iriam ali reconhecer, Cristo ia trazer eles para que reconhecessem que o amor de Deus, o Pai, era derramado também sobre os gentios e não tão somente sobre os judeus. A graça de Deus ali é para todos. É o que aprendemos aqui nesse verso 9. Indo para o verso 10, meus irmãos, agora aqui. Cristo vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O que Cristo quer dizer aqui, meus irmãos? Cristo quer dizer a esses cristãos em Filadélfia que os guardaria da hora da provação, que viria sobre o mundo inteiro. Esta palavra hora da provação não se limita apenas a 60 minutos, mas antes indica um certo período de tempo. Simon Kistemacher, é um comentarista, diz o seguinte, que a palavra provação tem o mesmo significado de adversidades, aflições e dificuldades, que Deus está enviando a seu povo para testar a sua fé e a sua santidade. Então esta igreja de Filadélfia passou de fato por grandes provações, entre as quais podemos destacar a do imperador Domiciano, o cruel que perseguia em seu tempo os cristãos, os quais, se não reconhecesse ele como Deus, seriam mortos. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui? Que Cristo não nos tira da provação, Ele nos deixa na provação, mas Ele nos guarda naquela hora da provação, mesmo que nós sejamos mortos, mas estamos o quê? Guardados no Senhor para a eternidade. Vale salientar também, meus irmãos, que esta provação não diz respeito apenas a esta igreja em Filadélfia, mas se refere a todas as igrejas cristãs, em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer época. Isto não quer dizer que os cristãos neste momento não sofreram mortes físicas, até poderiam morrer. Contudo, meus irmãos, como eu já disse aqui, o que restaria para eles era a vida eterna. E aqui, meus irmãos, em Apocalipse, agora, no verso 10 ainda termina, não é? Dizendo que as provações experimentaram também os moradores da terra. Aqui, Cristo deixa claro que os que não servem a Ele serão provados também a viver uma vida santa e não vão viver. Estes, então, serão condenados porque amam o pecado, amam o mundo
e são vencidos pelas provações. Estes irão sofrer a segunda morte. O que aprendemos aqui, sobretudo, neste verso 10? Meus irmãos, que Deus diz o seguinte aqui, não é? Porque esses irmãos, os fiéis no Senhor, os quais guardam a palavra de Deus, Cristo os guardaria da hora da provação. Isto não significa dizer que eles não seriam mortos, poderiam até ser mortos, mas estavam sendo guardados da condenação eterna. Também vamos ver aqui que esta provação experimenta os que habitam sobre a terra. E esses aqui serão sempre vencidos pelas provações, porque eles amam as provações, amam os pecados, amam as tentações. Então, estes daqui serão condenados pelo Senhor. Indo para o verso 11, meus irmãos, agora. Cristo diz o seguinte aqui, ó. Cristo diz que vem sem demora. O que significa essa palavra de Cristo aqui? Cristo aqui, meus irmãos, incentiva esta igreja a permanecer fiel, porque Ele vem buscar seu povo sem demora. Isto é certo. A igreja de Cristo em todo tempo sempre esperou este momento. A igreja do Senhor, meus irmãos, após Cristo ser levado aos céus, desde aquele tempo, ela espera ansiosamente a volta do Senhor. E todos nós, como cristãos que somos salvos no Senhor, deveremos também ter esse anseio pela volta do Senhor, porque Ele diz que venho sem demora. Então, a expectativa da volta de Cristo tem que ser, meus irmãos, sempre em nossas vidas. E continuando, o verso 11 diz o seguinte: então conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cristo manda aqueles fiéis dele conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conservar o que tens. O que Cristo manda esta igreja conservar ou guardar? Temos dois exemplos aqui na Bíblia. O que esta igreja deveria guardar e eu e você também deveremos guardar. Aquela igreja deveria guardar, meus irmãos, a palavra de Deus em seu coração, como o salmista fez no Salmo 119, verso 11. Escutem a palavra de Deus, o que diz o Salmo 119, verso 11. O que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa igreja também, meus irmãos, deveriam guardar ou conservar a fé, como o apóstolo Paulo fez. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ali na sua segunda prisão, quando estava perto ali de partir para a glória, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, meus irmãos, pelo menos a igreja de Filadélfia deveria guardar a palavra do Senhor em seu coração e poderia também guardar a fé. E aqui aprendemos isto, que nós que ansiamos, que estamos esperando a volta do Senhor, deveremos guardar sempre a sua palavra em nossos corações, como também deveremos guardar a fé. Prosseguindo aqui, meus irmãos, diz o seguinte, né? Para que ninguém tome a tua coroa, no verso 11, no final. E o que significa, meus irmãos? Ninguém tome a sua coroa. Em primeiro lugar, aqui deveremos levar em conta essa palavra coroa, o que significa. A palavra coroa aqui, meus irmãos, no original, na língua grega, é Stéphanos. Sua referência no Novo Testamento sempre está relacionada à coroa conquistada por um atleta ou por um general. Após realizarem suas conquistas, recebeu esta coroa como prêmio. Paulo também fala aos Coríntios sobre um atleta que ganha uma coroa. A palavra ali também é Stéphanos. Ele se assemelha a este atleta. Lá em 1 Coríntios 9, 25, o apóstolo Paulo diz que está ali pregando uma palavra e prosseguindo na pregação desta palavra, e ele corre e luta como um atleta nesta perseverança da pregação do Evangelho. E o que isso nos ensina? Esta palavra aqui, Stéphanos, que é a palavra coroa aqui, usada aqui em Apocalipse 3,11, como também pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, 25. Nos ensina o seguinte, que a coroa do Novo Testamento não está relacionada à salvação.
pois a coroa era recebida por feito realizado, era por mérito do atleta. A salvação, por sua vez, é um presente de Deus, é concedida pela fé e pela graça. Então esta coroa que poderia ser tomada, possivelmente, são os galardões, os quais alguns irmãos desenvolvem na sua vida cristã, uns mais do que outros. Sobretudo, estes galardões ou estas coroas não são para a glória do crente, mas para a glória de Deus. Aqui fala salientar, meus irmãos, e destacar que esses galardões ou essas coroas, lá em Apocalipse 4:10, nos diz o seguinte, não é? Apocalipse 4:10, na parte final, diz o seguinte ali, ó: e depositarão as suas coroas diante do trono e ali vão proclamar, não é? Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e o poder. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui, em primeiro lugar, sobre essa palavra que ninguém tome a sua coroa, que não significa aqui uma perca de salvação, que ninguém pode tomar essa coroa. Aqui não significa perder a salvação, que alguém pode tomar a salvação do crente, meus irmãos. Aqui significa dizer que o crente ele pode perder alguns galardões por meio de suas obras, mas aqui não significa de forma nenhuma perder a salvação. Senão, meus irmãos, Cristo estava entrando em contradição com isto aqui. Porque Cristo, meus irmãos, ele diz ali, lá em João 10:28, que dá a vida às suas ovelhas e ninguém a tira de suas mãos. Lá em João 6:37, também no Evangelho de João, ele diz que aquilo que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então, de forma nenhuma aqui, esse texto aqui quer dizer que o crente perde sua salvação, porque em si a palavra coroa aqui não significa salvação, mas sim galardões, que alguns irmãos ali, por meio das suas obras, receberão. Bem, meus irmãos, por fim aqui agora vamos para o verso 12, onde Cristo tem algumas promessas para esta igreja, a qual, como vimos aqui, é tão somente elogiada pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, Cristo tem aqui algumas promessas. A primeira, no verso 12 aqui, Cristo diz que ao vencedor falo-ei coluna santuária de Deus. Cristo aqui usa esta figura de linguagem para dizer que os eleitos vão permanecer como coluna firme, como aquela coluna firme que não se quebra, que não cai, eternamente no novo céu e na nova terra. A segunda promessa aqui, meus irmãos, que temos aqui de Cristo é o seguinte, que ele vai gravar gravarei também, não é? O verso 12 diz aqui, sobre ele o nome do meu Deus. O que aprendemos aqui? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Meus irmãos, o que aprendemos aqui é que nomes gravados têm uma ideia de posse. Nomes gravados sempre têm uma ideia de posse. E a posse aqui significa que nós vamos ser gravados no nome de Deus. E a gente aqui, meus irmãos, precisamos relembrar o que Pedro nos diz ali, não é? Em 1 de Pedro 2,9, onde ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Também, meus irmãos, quando vamos para Apocalipse capítulo 14, verso 1, ali, nos diz o seguinte, que na fronte, ou na testa dos crentes ali, são gravados, né? São fixados, meus irmãos, o nome de Deus Pai e o nome de Cristo. Aqueles que pertencem a Deus e a Jesus Cristo ali, meus irmãos, os seus nomes são escritos ali em sua fronte. Está lá em Apocalipse 14, verso 1. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui é que os salvos são propriedade de Deus. O que significa dizer isso aqui, não é? Nome, que ele vai gravar também o nome sobre o nome de Deus, no verso 12 é isso, que somos propriedade exclusiva de Deus. E a terceira e a última promessa, meus irmãos, aqui, também no verso 12, é que diz o seguinte, ó,
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. O vencedor também fazerá parte da nova Jerusalém, que vem da parte do Deus dos céus. O que aprendemos aqui, meus irmãos, com essa terceira promessa? É que o vencedor faz parte da noiva do Cordeiro, da igreja santa, do ajuntamento que adorará pelos séculos dos séculos a Deus. Apocalipse 21, meus irmãos, verso 2, nos diz isto. Acompanhem comigo Apocalipse 21, verso 2, olha o que nos diz aqui, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, para se encontrar com o noivo. Nós, meus irmãos, vamos fazer parte dessa nova Jerusalém, da igreja do Senhor, para sempre. E a quarta e última promessa, Cristo diz aqui que é o meu novo nome, que vão receber. Cristo, meus irmãos, na sua volta triunfante para salvar a igreja e condenar os ímpios, virá com um novo nome, o qual ninguém sabe, então somente ele. Está lá em Apocalipse 19, 12. Então, George Led, comentarista, diz o seguinte: isto é uma maneira simbólica de dar a ideia da glória e da majestade de Cristo, quando ele se revelar, da qual todos os eleitos, os salvos, participarão destes aspectos junto com Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, o que essas três promessas de Cristo querem nos dizer? Nos ensina que os vencedores que permanecerem fiéis aqui à igreja de Filadélfia, como também todos nós, meus irmãos, vamos pertencer a Deus, vamos ser propriedades de Deus, da nova Jerusalém, que é a igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, e também vamos pertencer a Cristo pelos séculos dos séculos. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, nossa palavra de conclusão é a seguinte: aprendemos então que precisamos olhar para esta igreja em Filadélfia e praticar suas obras, ser perseverantes no caminho da santidade, e por fim receberemos essas três promessas de sermos de Deus, da igreja gloriosa e de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, eu encerro esta exposição desta sexta carta. Espero em Deus que Deus tenha falado aos vossos corações por meio da sua palavra. E próxima semana iremos concluir os nossos estudos na sétima carta do Apocalipse, que é a carta escrita à igreja de Laodiceia. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, obrigado, Senhor, por essa exposição da Tua palavra. Espero, meu Deus, que o Senhor tenha falado aos corações de meus irmãos e que esta palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo e que os ouvintes, Senhor, venham levar esta palavra, Senhor, a sério e assim venham praticar ela em nome de Jesus. Amém. Grande abraço em todos os meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.